Extra, extra! Vai começar um novo bimestre! E aí, pessoal, preparados? Descansaram bastante no fim de semana? Que novidade é essa aí, né? Extra, extra! Qual veículo de notícias utiliza, né, essa expressão? É isso mesmo, os jornais, né? A gente não vê mais nas bancas de jornais as pessoas falando isso, né? Hoje nós temos outros meios aí para obter informação, mas o jornal impresso ainda é um deles. E nesse bimestre nós não vamos falar sobre os jornais necessariamente, nós vamos falar sobre as reportagens, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal? Nós estamos na nossa aula de língua portuguesa e a semana 15. Já pensou, pessoal? Já estamos na semana 15 das nossas aulas remotas. Olha, 15 semanas se passaram desde que tudo isso começou. Nós entramos então no mês de agosto. Demos tchau para o mês de julho na semana passada. Iniciamos aí o mês de agosto, né? Que vai ser um mês muito bacana, eu tenho certeza disso. E hoje é a primeira semana de aula, né? Que nós temos aí no mês de agosto. Ele iniciou no dia 1º, ali no sábado, né? Então, hoje, dia 3 de agosto, a semana 32 do ano. Olha que bacana isso. Eu gostei desse calendário por conta disso. Ele conta aqui as semanas do ano, olha. Nós temos 53 semanas no ano de 2020 e nós estamos na semana 32. Já avançamos bastante aí o segundo bimestre, né? Agosto é o segundo mês aí do segundo semestre. Bom, então hoje, 3 de agosto do ano de 2020. Nossa rotina. Bom, nós vamos falar sobre Padlet, eu vou apresentar para vocês a unidade 4, vamos fazer atividades do SESI e os nossos combinados. Esse é o Padlet. Não, o que é isso, professora? Padlet é como se fosse uma rede social. Aliás, é uma rede social. No entanto, a professora deixou ela secreta. Então, só vocês poderão responder as questões, né? Entrar nessa rede que a professora está usando, esse painel que a professora criou. E a professora criou esse painel de informação e opinião reportagem, que é a unidade, né, o gênero que nós vamos estudar. E eu quero que vocês respondam no Padlet, nesse link que eu mandei aí no grupo de vocês, essas questões aqui. Então, olha, tem um subtítulo aqui. As reportagens nos oferecem informações mais detalhadas ou aprofundadas de fatos recentes, com grande repercussão ou temas de interesse coletivo. A professora está dando dicas aí para vocês, hein? Bom, então vocês vão clicar nesse mais aqui e vão responder. Você costuma ler, assistir a reportagens ou escutá-las? Por quê? Então, você tem esse hábito de ler, assistir a reportagem ou escutá-las? E por que você faz isso? E a segunda questão: em quais veículos de informação, além de jornais e da revista, podemos encontrar reportagens? Deixa eu mudar aqui o apontador de laser, que é mais fácil, né? Então, é só clicar no mais e responder. Então, em quais veículos de informação, além do jornal e da revista, que nós podemos encontrar reportagens? Onde mais? Como você acha que os jornalistas ou repórteres elaboram suas reportagens? Eles tiram assim do nada? Como que eles fazem para ter uma ideia assim, vou fazer uma reportagem sobre isso? E se você fosse um jornalista, que tema investigaria para escrever uma reportagem? Que tema você tem aí na sua cabeça? Isso vai ser bacana, que depois a gente pode até escrever uma reportagem com esse tema aí, pessoal. E depois vão clicar aqui nesse mais e, em sua opinião, há diferença entre notícia e reportagem? E quais? Tá? Então, essa é a sua opinião. Então, respondam o Padlet e depois, na próxima aula, a professora vai mostrar aqui as respostas de vocês, tá bom?
Ó, lembrem-se de colocar o nome. Então, vocês vão clicar, vão escrever a resposta e coloque o nome embaixo de vocês para ficar o nomezinho gravado para a professora saber de quem foi aquela resposta e para ficar legal a hora que a professora colocar aqui, tá bom? Isso é bacana. Bom, seguindo com a nossa aula, fora o Padlet, vamos apresentar a nossa unidade. Então, vamos iniciar aí, iniciamos, né? A unidade 4, informação e opinião, reportagem. Então, o gênero que nós vamos estudar agora é a reportagem. Aqui tem uma banca de jornal, né? Olha lá, banco de jornal e revistas. As pessoas ainda usam, sim, né? Eu sou uma frequentadora de banca de jornal. Tem uma aqui em Tupã, fica ali no centro da cidade. Eu gosto muito de ir lá. Tem livros também, tem almanacs. Eu acho bem bacana isso. E lá nós encontramos os jornais e as revistas que possuem essa reportagem. E o que seria a reportagem, né? Então, a reportagem é um texto, né, que por meio desse texto, com relato, aprofundamento de informações, né, nós tomamos conhecimentos mais aprofundados do mundo que nos cerca. Então, vejam só, o objetivo desse texto, porque nós temos vários textos, nós vimos que o conto de detetive, ele tem o objetivo de entreter a gente, da gente ler, né, e se envolver naquele suspense. A mitologia também, são contos fantásticos que vêm ali, né, dos povos que eles criam para explicar o mundo. E a reportagem, ela já tem um objetivo específico, que é oferecer ao leitor informações mais detalhadas e aprofundadas de fatos recentes com grande repercussão ou de temas de interesse coletivo. Então, a reportagem, assim como o relato pessoal, lembra que nós estudamos também o relato pessoal? Eles têm que ser informações verdadeiras, tá? Diferente da mitologia, que é a criação de um povo, e dos contos de detetive, que também é uma ficção, a reportagem, ao contrário, ela tem que ser algo verdadeiro, não pode ser inventado da cabeça da pessoa. Vou inventar uma reportagem. Não, é um fato, né? Esse fato pode ser recente, né? Igual agora. Se a gente tivesse, a gente está vendo muitas reportagens sobre o quê? Coronavírus, né? O Covid-19, sobre a pandemia, sobre o uso da internet, sobre redes sociais, né? Então, esses são os fatos recentes, mas quais outros fatos poderiam ser bacana da gente conhecer? Por exemplo, tá falando tanto de vacina? Quem inventou a vacina? Não seria uma reportagem bacana? Tá todo mundo aqui esperançoso pela vacina aí contra o Covid-19 para a gente poder voltar à nossa vida normal. Mas e aí, quem inventou a vacina? Essa seria uma reportagem interessante, né? Que traria grande repercussão. Seria um tema de interesse coletivo também. Então, é para isso que serve a reportagem, para nos informar e para criar uma opinião, certo? Bom, vamos lá para a nossa atividade agora? Olha lá. Atividade SESI. O que nós vamos fazer? Na atividade 1, ela está na página 104. Dentro da atividade 1, nós teremos que ler muito texto, tantas palavras, que é um texto que é o que é uma reportagem, que é da página 225. Vai explicar para nós o que é uma reportagem. E atividade 2, nós vamos ler uma reportagem mesmo. Estará lá na página 104 e vamos responder algumas questões até a página 107. Primeiro, né? Muitos textos, tantas palavras, na página 225, o que é uma reportagem? Então, aqui, ó, a professora fez essa pergunta para vocês, não fez? Qual a diferença entre reportagem e notícia? Quero saber de vocês, mas aqui agora a professora vai acabar dando a resposta. Então, o que é uma reportagem? Há uma diferença sutil entre notícia e reportagem. A notícia é imediata, enquanto a reportagem trata do tema de forma mais extensa e complexa.
Uma reportagem costuma retratar o assunto de interesse geral ou do seu público-alvo. Por exemplo, uma revista especializada em artes fará reportagens principalmente para quem tem interesse especial no assunto, como artistas e fãs de arte. Então, vejam só, a notícia, ela é imediata. No exemplo que foi dado aqui no texto, fala de revista de arte. Então, por exemplo, a notícia seria sobre uma exposição que está acontecendo na cidade. Então, tá lá, a exposição começa nessa sexta-feira. Aí vem a notícia. Ela é rápida, ela é imediata. Bom, suponhamos que essa exposição fosse de Cândido Portinari, que a professora tanto gosta, né? Então, a reportagem, ela já trataria o tema de forma mais extensa. Então, ia pesquisar quem foi Cândido Portinari, quais são os quadros dele, a importância da sua obra, né? Procuraria pessoas da família. Então, ela é mais aprofundada. Veja que o tema é o mesmo. O tema não. O tema é o mesmo. É arte. Porém, a notícia ela vai dar o fato imediato. Exposição de arte de Cândido Portinari inicia nessa sexta-feira. E a reportagem ela já é mais aprofundada. É sutil, como está aqui, ó. Há uma diferença sutil. O que é uma diferença sutil? Uma pequena diferença que, se a gente não prestar muita atenção, né, a gente acaba confundindo reportagem com notícia. Então, a notícia é algo imediato e a reportagem ela vai aprofundar o tema. A reportagem deve ser escrita numa linguagem clara e direta. Mesmo assim, pode ter um estilo diferente, típico do seu autor. O principal é a informação, mas pode-se fazer comentários também. As reportagens costumam incluir entrevistas, ou seja, informações e opiniões de quem tem relação com o tema. Podem ser especialistas, autoridades, pessoas que têm a vida afetada pela situação mostrada na reportagem, etc. Então, ela deve ser uma linguagem clara e direta. Formal, é claro, mas ela tem que ser clara e direta. Se colocar muitas palavras difíceis, as pessoas acabam não entendendo e perdem interesse pela leitura, né? Então, o objetivo é informar as pessoas. Então, se o objetivo é informar, eu tenho que pôr numa linguagem que toda e qualquer pessoa que leia entenda, certo? Então, principal, eu posso pôr comentários meus, né, do próprio autor? Pode, o repórter pode pôr a opinião dele, mas isso não é o importante. O mais importante é a informação que se quer colocar naquele momento. As informações podem vir de outras fontes, como livros, documentos, pesquisas, relatórios. É sempre importante ouvir pessoas com pontos de vistas diferentes, principalmente se o tema for polêmico. As reportagens em texto impresso ou na internet costumam incluir fotos também. No caso das reportagens feitas para a televisão, usam-se falas, imagens e som gravados pelas câmeras. Ambas podem ter ainda gráficos, ilustrações e tabelas. Então, vejam que a informação pode vir de outras fontes. Eu posso pesquisar em livro, eu posso fazer documentários. Lembra o documentário que a professora viu? Aquelas reportagens que nós vimos sobre a imigração? Lá tinha gravação, tinha os livros das pessoas, dos imigrantes, né? Então, aquilo lá é uma reportagem, né? Falando de um fato importante para a construção do nosso estado, do nosso país. E tinham várias pessoas, tinha pontos ali, às vezes até polêmicos, como o porquê desses imigrantes terem vindo para cá. Então, elas podem estar impressas ou na internet, como a professora pegou, no YouTube, incluía várias fotos, né? Para a televisão tem as falas, igual no caso da internet, tem as falas lá, tinha entrevista com as pessoas, tinha as imagens, tinha os sons, e nós não tínhamos gráfico lá, mas tinham várias ilustrações e pode ter também tabelas. Então, viram o que é uma reportagem? Né? Um pouco diferente da notícia, ela é mais aprofundada e tem que sempre trazer um tema irrelevante, um tema interessante para nós. Bom, a professora vai dar uma pausazinha aqui. Na próxima atividade que nós vamos fazer, nós vamos ler, certo?
vocês vão responder qual é a diferença lá no Padlet, né? Na sua opinião, qual que é a diferença? E agora nós vamos passar para a atividade 2. E na atividade 2, nós vamos ler um texto, Quando Craques Viram Pobres Meninos, que foi retirado do jornal Extra, né, o Globo de Esportes. Quem escreveu foi o Fábio Juba. Nós vamos ler juntos essa reportagem. Nós vamos depois responder algumas questões. Na realidade, são vocês, tá? Então, quando a gente coloca aí, vou passar para a próxima atividade, tá? Atividade 2 que nós vamos fazer é a leitura desse texto aqui. Quando vocês olham aqui para esse título, Quando craques viram pobres meninos ricos. A professora já deu algumas dicas para vocês, né? Foi tirado do jornal O Globo Extra, né? Ó. Vai falar sobre esporte brasileiro. E por que craque? O que será que é um craque? Uma pessoa boa de futebol, né? E por que será pobres meninos ricos? Por que eles são pobres, mas são meninos ricos? Vamos descobrir na nossa reportagem? Olha, essa reportagem, ela foi feita no ano de 2008 e foi atualizada no ano de 2010. Veja que esse tema ainda é um tema relevante, porque brasileiro adora o quê? Futebol. Nós amamos futebol. Nós somos apaixonados por futebol. Então, é uma reportagem com um tema relevante que nós gostamos, que é o futebol. E tá falando dos nossos craques, que às vezes a gente fica revoltado com eles, né? Então, vamos descobrir por que eles viram pobres meninos ricos. Ronaldinho Gaúcho, Arquivo do Rio. Assim que pisou em solo italiano, antes mesmo de se apresentar ao novo clube, Ronaldinho Gaúcho disse ao canal de TV do Milan que seu objetivo era divertir o torcedor. Será que é esse o objetivo de alguém? Ronaldinho Gaúcho teve problemas agora aí no Paraguai, tá preso, né? A professora não sabe, não leu as reportagens, mas não sei se ele já foi solto, mas ele estava meio encrencado, né? E olha só, ele, um grande jogador, chegou no Milan para jogar lá na Itália e olha o que ele falou, que ele queria divertir o torcedor. Será que é esse o objetivo de um jogador de futebol? Divertir as pessoas? A gente gosta da diversão, mas ele não tem que estar lá para isso, não é mesmo? Continuando. Ultimamente, o verbo é recorrente no discurso das milionárias estrelas do futebol. Tornou-se modismo um jeito cool de encarar o ofício que carrega uma vertente perigosa pela ambiguidade de significados. Então vejam só, é recorrente essas milionárias, porque os meninos que jogam futebol, eles ficam milionários cedo, né? Viram estrelas. Então esse jeito legal, né, de jogar, ao invés de levar a sério o futebol. Pode sugerir desobrigação com táticas e esquemas tão saudáveis à predominância do talento, como razão de ser do espetáculo, como descompromisso com exigências básicas da rotina de um jogador. No caso de alguns craques da seleção brasileira, a segunda opção, que seria a exceção, virou regra, dando margem a uma discussão. O profissionalismo das estrelas está à altura do status de que desfrutam? Então, olha só a indagação que vem colocando aqui. Nós precisamos ter, quando vai jogar, ser futebol, né? O Igor sabe disso, né, Igor? Que joga futebol, leva a sério. Você tem que ter obrigação com a tática, né? E esquemas. Mas o que está havendo? Um descompromisso com essa exigência básica da rotina de um jogador. Nós estamos falando lá de 2008, 2010, mas 2020 ainda predomina esse pensamento, infelizmente. Então, será que essas estrelas, com esse status todo de heróis aí, eles realmente estão à altura desse status? Quando eles não levam a sério o que eles estão fazendo, todo o investimento que é colocado a eles, todos os torcedores que depositam ali tantas esperanças? Opa, vamos voltar aqui. Opa.
E olha só, aqui é uma outra reportagem, tá? Ó, jogadores saem tão jovens do país que acabam perdendo, mas no livro de vocês não tem esse link aqui, tá bom? Ó, está cada vez mais complicado fazer com que eles se concentrem na carreira. É um problema delicado e difícil de corrigir. Lamuriace, o ex-goleiro e atual agente da FIFA, né, agente FIFA Gilmar Rinaldi, que há 3 anos se empenha na recuperação do atacante Adriano, seu principal cliente. Talvez por estarem ganhando muito dinheiro cedo demais, eles acabam perdendo o rumo, a testa. Então, quando a gente vê esse travessão aqui, ó, nós sabemos que há a fala de alguém, né? Então, quem está falando aqui é o Gilmar Rinaldi. Então, o que o Gilmar falou? Que está difícil, né? Está complicado com que esses jogadores se concentrem na carreira deles, né? Então, tem muito, igual aqui, ó, o atacante Adriano, né? Que é o imperador, que teve problemas também, que ao invés de se concentrar no futebol, se concentrou no estrelismo, né? Então, ganha dinheiro e a pessoa acaba perdendo o rumo. Despreparo para encarar a globalização da imagem. Então, um jogador hoje ele tem uma imagem globalizada, mas será que eles estão preparados para lidar com tudo isso, né? Com todos esses holofotes, com esse status, com o dinheiro, com essa imagem que eles passam? Vamos lá continuar com a nossa entrevista aqui, com a nossa reportagem. O enriquecimento precoce de jogadores oriundos de família baixa renda é apenas um item de um diagnóstico complexo, mas, na opinião de profissionais experientes, determinante na má conduta das carreiras. Um problema crônico do cada vez mais competitivo mercado da bola, que faz com que os clubes se vejam obrigados a pagar salários desproporcionais, quer dizer, salários exorbitantes, a garotos de 15 e 16 anos, simplesmente para engordar a multa rescisória de seus contratos, minimizando a dor de eventuais perdas. A lei sugere multa de até 100 vezes o valor dos rendimentos anuais do jogador. Sou obrigado. Opa, cadê o meu? Ui, sumiu aqui. Opa, calma aí, tá aqui. A lei sugere multa de até 100 vezes o valor do rendimento anuais do jogador. Sou obrigado a oferecer 5 mil mensais a um moleque de 16 anos. Caso contrário, sondras e tráficos da vida vêm roubá-lo, explica Marco Aurélio Cunha, superintendente do São Paulo, referindo-se aos grupos de investidores. Em contrapartida, dando esse dinheiro tão cedo, você acaba com a fantasia da progressão, do primeiro grande contrato. E aqui fala, clique e confira a íntegra da matéria no Globo Digital, que é só para assinantes. Bom, a professora tem até aí também esse texto. Olha lá, então garotos de 15 e 16 anos começam ganhando 5 mil reais. Nem a professora ganha isso, gente. Olha, eu acho que eu vou jogar futebol. Depois dessa, vou jogar futebol, né? Professor aí com tanta idade não ganha tudo isso. Mas tudo bem, né? Disso que nós estamos falando aqui. Mas vejam a exorbitância, né? O Marco Aurélio, ele fala dessa progressão, porque se você paga um salário desse para um menino de 16 anos, você acaba com aquela fantasia da progressão, ó. Porque ele já está ganhando bem, então ele já acredita, como ele vem da classe baixa, que fala, ó, oriundos da classe baixa, que nunca imagina, nem o pai dele ganha, né? Poucas pessoas conseguem hoje ganhar esse valor com essa idade, imagina, né, com 30 anos. Então a pessoa acaba se iludindo com aquele dinheiro e o futebol que é bom, nada, né? Então são meninos ricos, porém pobres ali, nesse sentido de não saber utilizar a sua imagem, de não saber lidar com a fama, de não saber lidar com o status, né? Então, é uma triste realidade do nosso futebol e não é só no Brasil, não, né? No mundo a gente vê isso acontecer. Jogadores que acabam se envolvendo com coisas ilícitas, com coisas erradas e não sabem lidar direito com essa fama e esquecem do principal, que é o futebol que nós tanto gostamos, né? Isso que a gente mais gosta. Bom,
Lemos esse texto, essa reportagem. Vocês viram que o tema é bem atual. Agora nós vamos responder algumas questões, tá? Então, vocês vão pensar no significado que poderiam ter os termos coal, né, que são palavras inglesas, ó, coal, traffics, né, eu acho que é assim que fala, e na palavra sondas. Vocês vão pesquisar na internet, pessoal. Vocês estão o dia inteiro aí na internet, né? Inclusive a nossa aula é pela internet. Então, vão pesquisar ou observar no próprio texto. No texto fala o que é sondas e traffics. Lá tá falando. E vão escrever aqui para nós, para a gente socializar. O que o autor da reportagem quer dizer quando afirma que os craques viram pobres meninos ricos? A professora comentou com vocês aí. Por quê? Né? O que o autor quis dizer, o Fábio Jupa quis dizer quando ele fala pobres meninos ricos? A fala de Ronaldinho de que seu objetivo é divertir o torcedor tornou-se um objeto de reflexão para dirigentes e preparadores do mundo futebolístico. Por quê? Vocês vão voltar aqui no texto e vão ver onde está escrito isso daqui. Por que que essa fala se tornou aí um motivo de reflexão? Tá lá no texto. Então, olha no texto que vocês conseguem ter essas informações. D. Pelas informações do texto, infere-se que o assunto principal da reportagem é. Então, por tudo que nós lemos aí, qual é a informação principal do texto? Quando diz infere-se, é o que a gente entende, mesmo que não esteja escrito, né? Pela leitura, nós conseguimos entender que o assunto principal do texto é a perseguição da imprensa aos jogadores jovens que se destacam, transformando-os em ídolos precocemente. Será que é essa a resposta, pessoal? Será que é isso? A recusa dos craques brasileiros que jogam no exterior a voltar ao país em virtude dos altos salários pagos pelos clubes estrangeiros? É isso que está dizendo aí? As ofertas milionárias dos empresários para a renovação do contrato dos jogadores a fim de prendê-los ao time, será que é isso? Ou o mau desempenho dos jogadores brasileiros em campo em virtude de estarem mais preocupados em desfrutar da fama e do enriquecimento precoce? Então, quando a gente leu a reportagem ali, nós vimos que o tema, né, o assunto principal é a perseguição da imprensa para os jogadores que se destacam, ou é a recusa desses craques que jogam lá em voltar para o nosso país por conta do salário. São as ofertas milionárias que os empresários têm aí para poder prender os meninos, ou o mau desempenho dos jogadores brasileiros em campo em virtude de estarem preocupados em desfrutar da fama ao invés de jogar futebol. Então, vocês vão assinalar aqui. E esse texto trouxe conhecimentos novos para você? Então, eu quero saber, depois que você leu tudo isso, você absorveu essas informações com tudo que você já tinha ouvido falar sobre futebol, sobre jogadores e tal, trouxe algum conhecimento novo? Então, qual foi, né? Ou quais conhecimentos novos vocês tiveram? Coloca aqui. E grifa no texto os trechos em que alguns especialistas dão depoimentos a respeito do tema, tá? Então, vocês vão grifar no texto, vocês vão voltar aqui e vão grifar, né? A professora deu algumas dicas aqui, não deu? Quando tem um travessão, significa o quê mesmo, pessoal? Que alguém está falando. Então, vocês vão grifar esses depoimentos, essas falas dos especialistas que tem aí no texto. E como você descobriu? Aí a professora deu a resposta. Ixi, mas não tem problema não, tá? Então vocês vão lá, ache, grifa e diga para nós como vocês descobriram, certo? Agora vamos aos nossos combinados. Vocês vão responder as questões no Padlet, porque vai servir para a próxima aula. Vão realizar as atividades. Tá faltando um S aí, a professora está com fome. Deixa eu escrever um S aqui. Aí, fiz um S. Atividades, né? Deixa eu ver. Fazer um S com a caneta que é mais fácil, né? Vou apagar. Pega a borracha, apaga. Apaguei. Vamos lá, pega a canetinha. Vou fazer um S. Atividades. Parece o 5, né?
e encaminhar fotos para a presença, certo? Realiza as atividades, daqui a pouquinho a professora posta as respostas lá no grupo. Um beijo no coração, até a nossa próxima aula amanhã com matemática.